está a palavra do Senhor nesta oportunidade que o Senhor nos concede para nossa meditação no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Aleluia. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Aleluia. Um exemplo de graça e de fé. Aleluia. É o que aconteceu quase 3.500 anos atrás. A lei que governava os judeus era outra, que não está em vigor hoje. Mas a conquista de Jericó serve sim para um bom exemplo importante para nos instruir. Paulo disse que os exemplos do Antigo Testamento servem para nos instruir. Em 1 Coríntios 10 e 6, ele falou estas palavras. E para demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, conforme Romanos 15 e 4. Então, o autor de Hebreus também usou exemplos de fé da antiguidade, para nos incentivar na nossa caminhada de fé, conforme Hebreus 11, 4 a 38, 12 e 1. Então, meus irmãos, amigos que nos ouvem, entre estes exemplos aparecem estas simples afirmações, que elas aparecem. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, conforme Hebreus 11 e 30. Nós podemos observar a vitória dos israelitas sobre Jericó como exemplo para nossa instrução, nosso dia a dia. O contexto histórico aqui que tem uma geração, a geração incrédula que recuou. Ele recuou quando Deus mandou tomar a uma terra prometida. Há 39 anos antes, a companhia de Moisés, 603.550 homens contados. Depois da saída do Egito, apenas só dois sobreviveram para guiar a nossa geração de israelita à terra de Canaã. Antes de morrer na planície transjordânica, Moisés, por exemplo, dedicou suas últimas semanas à instrução do povo numa série de discursos registrados para nós no livro de Deuteronômio. É o que nos diz lá no capítulo 31, versículo 1 ao versículo 6. Ele ensinou, ele instruiu o povo antes
da sua partida antes de sair para a terra. O que nos mostra a palavra de Deus, Josué foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés. Deus prometeu estar com ele e o animou para cumprir a sua tarefa. E Josué aceitou esta grande responsabilidade. É o que nós acabamos de fazer a leitura desta aceitação de Josué, como diz a palavra do Senhor, que é lindo demais. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme que está escrito na lei do meu servo Moisés. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Está aqui o exemplo. Nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. No Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, tão somente olhando para o Senhor. Então Josué foi escolhido, ele aceitou, e quando aproximaram a terra, o novo líder dos israelitas mandou espiões para a cidade fortificada de Jericó, e eles voltaram com um relatório positivo. O povo atravessou o rio Jordão e colocou pedras como memorial do milagre que Deus fez para conduzi-lo à terra. É o que nos diz Josué capítulo 3 e capítulo 4. Então Deus, nosso Senhor, fez esse grande milagre. E aí sim, logo depois de chegar à terra, os israelitas do sexo masculino que nasceram na caminhada para o Egito, foram eles circuncidados. Dessa maneira, Deus tirou sua imundícia, segundo a regra da lei. Celebraram, portanto, a Páscoa. E no dia designado, agora que receberam uma terra boa, que ia sustentar a nação, cessou o maná, o pão que Deus havia mandado do céu durante a peregrinação. Então, aí vem o quê? A conquista da terra de Jericó. A conquista de Jericó. O príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué e lhe deu orientações sobre a primeira batalha da conquista. Quase 250 versículos na Bíblia falam do Senhor dos exércitos, uma declaração da força de Deus como refúgio do seu povo, aleluia, capaz de responder às orações e proteger os fiéis. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia, conforme o salmista disse no Salmo 84, versículo 12. Então o Senhor é considerado o Senhor dos exércitos. O príncipe mandou Josué tirar suas sandálias, porque estava no lugar santo. Capítulo 5, versículo 15. Tira a sandália do teu pé, porque onde tu estás pisando é terra santa, aleluia. Deus, o Senhor, te entregou. Então, nas instruções que Deus deu a Josué, vamos, irmão, ver a importância da graça de Deus e da obediência fiel dos homens. Disse Deus: entreguei na tua mão Jericó. Ao mesmo tempo, ele deu instruções aos homens de Israel e disse: assim fareis. Ele falou primeiro, os israelitas rodearem a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Segundo, eles rodearam a cidade 7 vezes no dia. Então os sacerdotes tocaram suas trombetas, o povo começou a gritar, subir a tomar a cidade quando o muro caísse. Assim era a ordem de Deus. Os israelitas obedeceram, começaram imediatamente, conforme Josué 6:6-7, aleluia, e continuaram durante 6 dias, aleluia. Já no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes e seguiram as instruções especiais, conforme capítulo 6, versículo 15-21, entre outras coisas que Deus falou para evitar certas coisas condenadas. Então, meus irmãos, o acontecimento delas. Então, os sacerdotes tocaram
e o povo gritou, subiu, portanto, tomou a cidade e queimou as coisas que nela havia. Glória a Deus! Tomaram a cidade de Jericó. Graça e fé na conquista da terra, ali estava com o nosso Deus. Quando fala da conquista de Jericó, o texto diz que eles fizeram várias coisas e tomaram a cidade. Também diz que Deus lhes entregou a cidade. Aleluia! A mesma linguagem aparece em outras conquistas, a cidade. Então, a guerra contra 5 reis, a guerra contra Jabim e seus aliados, a terra toda, onde pisava o povo de Deus, onde Deus os enviava, ali lhe dava vitória. Então, pela graça, Deus entregou a cidade e a terra. Pela fé, eles pelejaram, tomaram e possuíram a terra. Qualquer pessoa que falhava, qualquer falha na conquista, foram culpa do povo por não obedecer à consequência de uma falta de fé. É isso, é o que traz. A falta de fé traz, portanto, como se fosse uma criação da gente. E não culpa de Deus, pois a graça não falhou. A graça e fé na nossa salvação. É o que disse Paulo, aleluia, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode ser visto como o resumo mais completo no Novo Testamento do processo da nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Seria errado limitar a graça de uma maneira que nega todas as obras de Deus da nossa salvação. Então, a graça inclui tudo que Deus fez e faz para nos salvar. A graça que nos salva inclui a promessa eterna de Deus, a lei que conduzira homens a Cristo, aleluia, conforme Gálatas 3:24. O envio do Filho amado Jesus, conforme João 3:16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz, conforme 2 Coríntios 5:15, o sangue de Jesus, aleluia, conforme Apocalipse 1:5, a ressurreição de Jesus, aleluia, e assim a obra renovadora do Espírito Santo, Tito 3:15. A obra que Deus tem feito em nosso favor e muitas coisas assim. Então seria absurdo alguém argumentar que a graça nos salva independentemente de todas estas coisas que Deus tem feito. Quando falamos da graça de Deus, obviamente falamos de tudo o que Ele fez, aleluia. E é claro, entendemos que a graça dele é a partir de nossa confiança e a parte maior da nossa salvação. Nada que o homem faz se compara à graça de Deus. A graça dele, porém, não anula a necessidade da nossa resposta de fé, o aspecto da salvação que veremos todo o tempo e todos os momentos que nós meditamos na palavra de Deus. Por exemplo, agora, somos salvos mediante a fé. Seria igualmente errado limitar a fé do homem de uma maneira que nega todas as obras que Deus pede na nossa salvação. A fé inclui tudo que o homem faz para receber a salvação que Deus, aleluia, Ele estende a nós. A fé necessária para a nossa salvação inclui o arrependimento dos pecados e a confissão de fé, Romanos 10:9. Mesmo se a confissão for difícil devido às atitudes das pessoas ao nosso redor, Marcos capítulo 8:38, que diz, o batismo para remissão de pecados, Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós, recebereis o dom do Espírito Santo, a perseverança, conforme Hebreus 10:36 em diante. Então, da mesma maneira que seria absurdo
tentar esperar a graça das obras de Deus, seria errado também tentar esperar a fé das obras de obediência do homem, pensar que pessoas que ensinam a salvação sem a obediência negam a palavra da nova aliança. Nós temos que ter fé, obediência por fé, não obediência nossa própria sem fé. Então, muitas pessoas obedecem para querer aparecer no meio de uma sociedade, do caso de Ananias e Safira, que queriam ali, mentindo, queriam aparecer. Então, tem muitas pessoas a esse ponto. Mas a graça e a fé não negam as obras salvadoras da nova aliança. Obra da lei nenhuma, obras da lei, elas anulariam a graça de Deus jamais. Mas nem as obras divinas, a morte de Jesus, e nem a vida sem fé ativa, anula a graça. A graça é um dom de Deus, aleluia, e é exatamente veio pela morte do Senhor. A circuncisão da nova aliança, quem opera? Nós observamos que quando o povo saíram no caminho, aquelas crianças que nasceram foram todas elas circuncidadas. Assim Deus estava purificando o seu povo. E agora, o que aconteceu? A história da entrada da terra de Canaã apresenta mais uma comparação importante. Deus mandou que Josué circuncidasse os filhos de Israel. Então, quando a obra foi feita, Deus disse: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Vejamos que estava cumprindo a palavra de Deus. Simples coisa, uma circuncisão. Mas Deus diz: estão cumprindo, estão fazendo, então hoje removi de entre vós o opróbrio do Egito. Os homens se submeteram à circuncisão que Josué fez, mas foi Deus que operou. Foi uma obra de Deus, não uma obra de méritos dos homens. Em Colossenses 2, 10, 13, Paulo compara a circuncisão ao batismo. É isso que a gente ensina, é o que nós podemos observar. O batismo aperfeiçoados em Cristo. Os cristãos receberam a conquista, a circuncisão, hoje espiritual, no sepultamento do batismo. Desta maneira, Deus nos dá a vida, perdoando os pecados. Considere a comparação. Circuncisão com Josué e o batismo em Colossenses 2, 10 a 3. Que diz: Deus mandou que Josué circuncidasse os homens. E o que aconteceu? Jesus mandou que os seus servos se batizassem. Aleluia. O povo se submeteu à circuncisão. E com Jesus, as pessoas recebem o batismo. Deus operou. E diz a palavra: removi o opróbrio. E com Jesus, Deus opera, perdoando todos os nossos delitos de pecado, conforme Colossenses 2,13. Mesmo assim, algumas pessoas, elas recusam a cirurgia, entre aspas, oferecida pelo grande médico, dizendo, médico dos médicos, Jesus Cristo, que acreditam tanto no Senhor, que não precisam de cirurgia. Que loucura, meu irmão! Porque o homem precisa de Jesus, sem dúvida alguma. Ele é o médico dos médicos que faz a cirurgia, tira de nós um coração velho, de pedra, e coloca um coração de carne. Aí vem, portanto, que nós observamos o desequilíbrio doutrinário dos dias atuais. É o que acontece, o que está sempre a acontecer. Há tendências doutrinárias que levam as pessoas a desviarem da palavra, tanto para a direita como para a esquerda. A igreja, por exemplo, a católica, enfatiza obras sem fé, até praticando o batismo de recém-nascidos. É o que mais a gente sabe, que mais acontece, principalmente no Brasil e ainda na nossa região nordestina. Misericórdia. Muitas igrejas evangélicas vão ao outro exemplo, no extremo pesado, ensinando a fé sem obras e defendendo a salvação sem o batismo. Mas Deus inclui o batismo como condições para ser salvo. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Para receber a remissão dos pecados, Atos 2, 38, temos que ser batizados.
para entrar na terra prometida, nos céus, em Cristo, para estar com Ele. Gálatas capítulo 3, 27, ninguém pode se não for pela remissão dos pecados. E para ressuscitar para uma nova vida, em Romanos 6 e 4. Precisamos nos livrar de doutrinas humanas para fazer o que Jesus mandou. Assim deixemos, aleluia, deixemos todo mal, todo embaraço e nos aproximemos do Senhor. E deixe o Senhor operar em nossas vidas, em sua vida. Lá Deus disse para Josué o opróbrio do Egito, no nosso caso aqui, o opróbrio do pecado. Deixe Deus tirar, tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos guarde cada dia a mais. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui pregando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha cada dia nos ensinar mais e mais a falar a Tua palavra com sabedoria, com entendimento, com espiritualidade, sobretudo submissão e adoração ao Senhor. Abençoa todos aqueles que nos ouviram, que eles também aprendam da mesma forma e todos nós venhamos te servir em espírito e em verdade a te adorar. Em o nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Amém.